Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, sejam bem-vindos para mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Este programa é uma iniciativa e uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Inicialmente, nós fizemos esse programa apenas em áudio e depois nós aprimoramos a divulgação, trazendo esse formato em áudio e vídeo. Então, se você nos acompanha pelos nossos canais da Comunhão Espírita ou pelo nosso canal no YouTube e queira ter acesso aos programas anteriores, podem buscar no nosso canal no YouTube, que estão todos lá disponíveis. Este programa é o de número 165, então isso quer dizer que nós temos 164 programas comentando o Livro dos Espíritos à sua disposição. Então hoje, conforme comentamos na semana passada, nós vamos iniciar o tema sonambulismo, que está contido nas questões de número 425 até a questão 438. Então, essas questões tratam do tema sonambulismo. Então, a primeira questão desse tema é a 425, quando o Kardec faz a seguinte pergunta: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se explica isso? Como se pode explicá-lo? Então, qual a relação que existe entre o sonambulismo e os sonhos? Lembrando, mais uma vez, pensando sempre naquele ouvinte que está chegando agora para o nosso programa, não conhece bem a dinâmica, ou que também não conheça bem a dinâmica que o Kardec utilizou na construção, na edição do Livro dos Espíritos. O Kardec tem uma didática muito peculiar. Ele começa fazendo as questões de forma bem embrionária, de forma bem simples, e durante o desenvolvimento do tema, ele vai fatiando essas perguntas de forma que pode acontecer que a leitura da primeira pergunta e resposta não faça muito sentido. É provável e é comum que o leitor sinta falta de algo mais. Esse algo mais, ele vem na sequência das questões. Como falei agora há pouco, ele vai fatiando, e ao longo desse fatiamento, dessas questões fatiadas, é que nós vamos construindo o entendimento daquele tema. Então, se você leu a primeira questão de um tema de O Livro dos Espíritos e não gostou do que leu, não para por aí. Continua, que você vai perceber que a sequência vai trazendo conteúdo, vai trazendo lógica para a sequência de perguntas e respostas. Então, quando Kardec pergunta se o sonambulismo natural tem relação com os sonhos, os espíritos deram a seguinte resposta: é uma independência da alma, mais completa que no sonho. E, nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. O que é que se está dizendo? Durante o sonho, que obviamente ocorre durante o sono físico, o espírito ele se desprende do corpo físico, tem as suas experiências, e algumas dessas experiências, elas podem ficar registradas no nosso cérebro. Por isso que nós lembramos no dia seguinte. Então, muitas vezes nós dissemos que nós não sonhamos nada. É um engano. Nós sempre sonhamos. Por que nós sempre sonhamos? Porque todas as noites, sempre que nós dormimos e o espírito evade-se do corpo, ele tem suas experiências. A diferença é que algumas dessas experiências podem impactar o cérebro e ficar registradas, daí você poder lembrar, e outras, e a grande maioria dessas experiências, não ficam registradas, consequentemente nós
não lembramos. No caso do sonâmbulo, que foi o que a espiritualidade falou para o Kardec, é um aprofundamento a mais do sono, porque durante o sono, o espírito ele permanece ligado ao corpo, e durante o sonambulismo, essa separação ela é maior, não é definitiva, porque a separação definitiva só acontece mediante a morte do corpo e a separação dos laços que unem o espírito ao corpo. Mas no sonambulismo, a separação, a liberdade que o espírito sente durante o estado sonambúlico é maior do que a liberdade que ele tem durante o sono físico. Por isso que ele diz que muitas vezes, que no caso do sonambulismo, as faculdades espirituais elas estão mais disponíveis para a experiência do espírito. E continua a resposta. Ela tem percepções, a alma, né? Ela tem percepções que não tem durante o sonho, que é um estado incompleto do sonambulismo. Olha esse detalhe. O sono não deixa de ser um estado sonambúlico, mas um incompleto, né? No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, ou seja, e nós estudamos catalepsia na semana passada, o corpo estando no estado de uma certa paralisia, não recebe mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono, e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo. Então, o corpo entrando nesse estado cataléptico, nesse estado de paralisia, isso faz com que o espírito se liberte, se sinta ainda mais liberto, e de posse dessa liberdade, pode vir a ter experiências mais profundas no campo espiritual. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma causa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo do qual se serve. Então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa e de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naquelas que têm a comunicação automática, a escrita. O que é que a resposta está dizendo? Vamos retomar um pouco o início do Espiritismo. Como é que o Espiritismo começou? Então, vamos retornar lá, meados do século XIX, quando ocorreram os conhecidos fenômenos das mesas girantes, principalmente em Paris, e também os fenômenos ocorridos com as irmãs Fox, no condado de Hydesville, nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Então, caso das irmãs Fox, era uma família que passou a ouvir batidas nas paredes da casa. Não havia nenhuma razão aparente para aquilo, nenhuma explicação material, lógica para aquilo, até que as irmãs Fox, duas garotas de 14 e 16 anos, se não me engano, criaram uma espécie de comunicação. Para cada pergunta, uma batida seria sim, duas batidas seria não. Então, criaram essa maneira de se comunicar. De forma análoga, em Paris, o fenômeno das mesas girantes, em que Kardec conheceu a partir do convite de um amigo, o senhor Fortier, se não me engano, quando o Kardec não acreditava naquilo. Tem, inclusive, uma frase bem interessante do Kardec, uma frase que caracteriza
a sua incredulidade nessas manifestações, que caracterizava a sua incredulidade nessas manifestações, quando ele diz que enquanto ele não ficar convencido de que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para agir, ele não acreditaria que uma mesa poderia levitar, poderia responder perguntas, que uma mesa poderia mover-se sozinha. Então, foi a partir daí que o Kardec começou a estudar aqueles fenômenos, os fenômenos das mesas girantes, e chegou à comunicação com espíritos desencarnados, e a partir daí ele debruçou-se sobre essa temática, de forma a esclarecer todos esses fenômenos, tanto os fenômenos de Hydesville como os fenômenos de Paris, que nada mais eram do que a ação de espíritos desencarnados, utilizando-se do fluido magnético de médiuns presentes, para que eles pudessem, magnetizando os instrumentos, movê-los e fazê-los soar som nas paredes, enfim. Então, por que nós fizemos essa digressão? Em função disso, dessa resposta, desse conteúdo que nós ouvimos agora, com relação ao sonambulismo. Durante o estado sonambúlico, o corpo está inerte, o corpo está num estado cataléptico, mas o espírito, utilizando do fluido magnético, faz com que o corpo haja e obedeça à sua vontade. Daí a razão de alguns sonâmbulos levantam à noite. Algumas pessoas dizem que o sonâmbulo acordou. Não, ele não acordou. O corpo está dormindo. Ele está submetido à vontade do espírito, faz determinadas coisas e no dia seguinte ele não lembra de nada. Por que ele não lembra de nada? Porque aquelas ações não estavam impactando o cérebro. O seu sistema nervoso central, o domínio cerebral não estava sendo utilizado. Ele estava apenas obedecendo, ele estava seguindo a vontade do espírito a partir do uso do fluido magnético para fazê-lo levantar, caminhar e agir. Por isso que o sonâmbulo não lembra de nada. É a ação magnética coordenada pelo espírito no corpo material. Então, o mesmo princípio que os espíritos utilizavam lá no século XIX para fazer uma mesa mover-se é o mesmo princípio que o espírito usa para fazer o corpo sonambúlico mover-se também. É a ação do espírito sobre o fluido magnético agindo sobre a matéria. Continuando aqui a resposta. Nos sonhos de que se tem consciência, que a gente lembra, né? Os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, então, em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente. Misturadas que são de vagas lembranças, seja desta existência, seja de existências anteriores. É fácil, então, compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e por que os sonhos dos quais se conserva a memória não têm o mais frequente sentido. Eu disse o mais frequentemente porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes mesmo uma espécie de intuição do futuro. Então, esse finalzinho aqui da resposta, basicamente nós já comentamos no que se refere aos sonhos, que é uma vez que o sonho há uma reação e impacte o cérebro, nós lembramos. Isso não acontece
com o sonâmbulo. Porque, como nós já dissemos antes, o sonâmbulo ele está no estado de emancipação maior, mais profunda. O corpo ele está apenas seguindo as demandas do espírito por intermédio do fluido magnético. É complexa essa resposta. Sugiro, leiam em casa, linha a linha, para e passo, com calma. Se ficou alguma dúvida ainda, manda o seu comentário aqui no nosso canal ou para o nosso e-mail, que nós poderemos, nos programas posteriores, refinar um pouco mais essas respostas. Então, na questão 426, questão seguinte, Kardec fez a seguinte pergunta: o sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? Lembrando que o sonambulismo magnético é aquele que é imposto por um magnetizador, que a gente já viu isso aí em algumas apresentações de magnetizadores que paralisam pessoas, fazem a pessoa dormir, etc. Então, esse é o chamado sonambulismo magnético. E o sonambulismo natural, como o nome já diz, é aquele que naturalmente a pessoa entra em estado sonambúlico a partir do sono do corpo. E a resposta é a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Então, a ação, o meio, a ação para que gere o estado sonambúlico é o mesmo. A diferença é que no estado natural, no sonambulismo natural, o próprio ser, ele gera as condições para o estado sonambúlico, enquanto que no chamado sonambulismo magnético, ele se dá por uma ação exterior, pela ação de um magnetizador que gera o efeito sonambúlico no ser. E a questão 427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Qual é a natureza desse fluido? E a resposta é o fluido vital, é a eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Ok, queria chegar aqui nesse ponto, porque nós já falamos do fluido cósmico universal, do chamado FCU, fluido cósmico universal, que é a consequência imediata do princípio material e que dá, o fluido cósmico universal, origem a todas as formas materiais conhecidas e não conhecidas, porque nós não conhecemos ainda todas as formas de manifestação da matéria. Então, quando ele pergunta qual é a natureza do agente chamado fluido magnético, ele diz, é o fluido vital, é a eletricidade animal que nós podemos fazê-la agir sobre outro corpo, que é também o mesmo princípio do passe espírita. Então, você que conhece um pouco do passe espírita, sabe que nós dizemos que o passe espírita ele é misto. O que é um passe misto? Porque ele se compõe de fluido magnético, elétrico, do organismo do passista, e também de fluidos mais refinados, de fluidos espirituais oriundos da espiritualidade. Então, no momento do passe, o passista ele está ali na função de intermediário entre a ação da espiritualidade agindo sobre ele para que ele possa, juntando essa emanação de energias espirituais e juntando com o seu potencial magnético, possa influenciar, de alguma forma, magnetizar a pessoa que está recebendo o passe. Por isso que o passe espírita, ele requer, claro, muito sentimento, mas ele requer também conhecimentos básicos para que você saiba o que está fazendo, para que você saiba onde agir, que você conheça a estrutura dos centros de força, para que você possa ter um efeito mais efetivo em função daquela magnetização. Tem algumas pessoas que se contradizem a lógica da necessidade do conhecimento e justificam dizendo que Jesus não precisava disso. Alguns chegaram já a me dizer, olha, Jesus não fez curso de passe e ele curava e ele magnetizava.
E eu digo, olha, se você quer se comparar com Jesus, é bacana para você, eu não me comparo com Jesus. Claro que Jesus tinha um domínio do princípio espiritual, do princípio material. Jesus tem um domínio da ação, das manifestações materiais. Então, o processo de magnetização do Cristo se dava no nível que não é conhecido por nós. Depois dele, ninguém mais conseguiu ter um domínio sobre a matéria daquela maneira. Nós estamos engateando nesse processo. Então, nós não temos a pureza de coração que precisamos ter para que a matéria nos corresponda às nossas demandas, e nós não temos conhecimento intelectual de como dominar a matéria dessa maneira. Nós sabemos, aprendemos isso na escola, que matéria nada mais é do que energia condensada. Mas o que é que faz com que a energia se condense ou que ela se torne rarefeita? Claro, como Jesus já falava, nós temos esse poder, mas precisamos adquirir, nós temos esse poder em potencial, mas nós precisamos adquirir conhecimento, desenvolver esse potencial para que nós possamos agir efetivamente sobre a matéria inerte. Então, nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem, a gente dá continuidade a essa temática. É um tema que exige bastante aprofundamento, bastante estudo, para que nós possamos compreender da melhor maneira possível tudo o que estamos dizendo. Então, o sonambulismo é essa reação orgânica que dá mais liberdade ao espírito, de forma que ele pode até se parecer com o sonho, mas é o estado mais aprofundado de liberdade do espírito. Retomando algumas orientações do nosso programa, pensando mais uma vez naqueles que estão chegando agora. Este programa, ele não se destina a elucidar completamente sobre as questões do Livro dos Espíritos. Quando nós imaginamos, quando nós delimitamos esse programa, nós pensamos naquelas pessoas que estão chegando agora para o Espiritismo, que não conhecem nada de doutrina espírita. Nós pensamos em você para fazer essa introdução ao conhecimento espírita. Diferenciar a doutrina espírita do conceito apenas religioso. É sabido que, especificamente no Brasil, o Espiritismo ele é conhecido apenas, ou grandemente, na sua face religiosa. E eu tenho repetido aqui, e em outros lugares, o conceito que o Kardec atribuiu à doutrina espírita, lá em 1857, quando sendo questionado exatamente sobre esse conceito, o Kardec disse que a doutrina espírita, ou espiritismo, é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais e, consequentemente, religiosas. Então, a religiosidade da doutrina espírita está nas consequências. Então, nós precisamos atentar para a cientificidade da doutrina espírita. Por exemplo, o processo mediúnico. O livro dos médiuns. O livro dos médiuns é o nosso manual técnico das manifestações espirituais. Nós precisamos conhecer isso. Não devemos, como espíritas, entender o processo mediúnico apenas como algo mirabolante, como uma manifestação, sobrenatural. Inclusive, a doutrina espírita, ela praticamente elimina o conceito de sobrenatural, porque nada existe acima do natural. Para a doutrina espírita, sobrenatural é aquilo que o homem não consegue entender e explicar ainda. Mas tudo está na natureza, nada
está sobre a natureza. Tudo está dentro das manifestações dos dois princípios criados por Deus, princípio material e princípio espiritual. Tudo o que nos acontece está contido nas leis que regem esses dois princípios. Então, algo sobrenatural seria algo que acontecesse fora dessas leis e fora desses dois princípios. E isso, nós já sabemos, não existe. O viés filosófico da doutrina espírita, que está contido exatamente no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base filosófica da doutrina espírita. É aqui onde nós temos as perguntas e as respostas para tudo que compõe a nossa experiência de vida nesse planeta, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Então, foi pensando nisso que nós idealizamos esse programa, para que nós possamos levar a você esses conceitos básicos da doutrina espírita, para que a partir daqui você possa dar voos mais altos. Estudar o Livro dos Médiuns, a Gênese segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu digo que o Evangelho segundo o Espiritismo é a cereja do bolo. O Evangelho segundo o Espiritismo é aquele encerramento, é o que encima toda a doutrina, nos aproximando efetivamente do objetivo da doutrina espírita, que é nos levar de volta ao nosso Criador, no processo de religação, religião, com o nosso Criador. Mas que esse processo ele não ocorra de forma aleatória. Daí o conceito e o princípio da fé raciocinada, trazido pela doutrina espírita. Nós vamos fazer esse processo de religação com o nosso Criador, mas com conhecimento de causa. Daí a necessidade de buscarmos o conhecimento intelectual, científico da doutrina, de desenvolvermos o nosso entendimento filosófico, entendendo as questões que embasam toda a nossa realidade espiritual. E quando nós fizermos isso, a religiosidade ela vem em consequência, porque nós vamos entender e se comunicar com Deus, não mais de forma apenas por uma fé cega, mas com um conhecimento de causa, com um conhecimento das leis que regem tudo isso. Por isso que nós fazemos esse programa para você, para que nós possamos desenvolver juntos esse entendimento da vida, esse entendimento de Deus e esse entendimento da nossa realidade material e espiritual. Ficamos por aqui. Na semana que vem, nós daremos continuidade ao tema sonambulismo. Desejo a todos uma excelente semana. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, de ativar o nosso sininho. E a gente se vê na próxima semana, no próximo programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Grande abraço a todos.